Bem, eu queria começar dando as boas-vindas aqui também para nossa professora do curso, professora Evelyn Barreto. Vou apresentá-la rapidamente. Hoje nós vamos dividir esse encontro. Vou falar da arbitragem em termos mais amplos do procedimento arbitral, das vantagens, da constitucionalidade da lei de arbitragem. E a professora Evelyn, que é a grande especialista no assunto, vai tratar do tema da arbitragem trabalhista. E depois, ao longo dessa semana e da próxima, nas segundas e quartas-feiras, vocês continuarão tendo encontros com a professora Evelyn sobre o tema específico do curso, que é o tema de fundamentos e práticas da arbitragem trabalhista. Então, apresentando brevemente, a professora Evelyn é profissional de resolução de disputas, vocês receberam no currículo, atuando preponderantemente com mediação e arbitragem, especialmente em casos de remuneração e dispensa de altos executivos expatriados em multinacionais no Brasil. Tem mestrado e doutorado em Direito Internacional e comparado pela USP, é professora de mediação e arbitragem e de Direito Internacional na Universidade Anhembi Morumbi e coordenadora acadêmica da Escola Camis, mediadora e árbitra em São Paulo. Evelyn, um prazer contar com você aqui hoje. Bom, professora Daniela, o prazer é meu pelo convite e principalmente falar de um tema que durante muito tempo foi uma caixa preta selada, então queria agradecer formalmente o seu convite e principalmente parabenizar a ESA pela essa iniciativa, né? Porque muito se fala de mediação e arbitragem empresarial, internacional, mediação em família, mas temas como a arbitragem trabalhista, eu costumo dizer, são um pouco relegadas, né? Então, isso demonstra o interesse do tema e o quanto o Instituto da Arbitragem no âmbito trabalhista evoluiu aí na última década. Então, gostaria de agradecer imensamente e também deixar consignado aqui, como sempre digo, da minha admiração por você. É uma das grandes precursoras também da arbitragem e da mediação aqui em São Paulo, seja na parte acadêmica, como na parte prática. Então, seu convite me honrou muito, agradeço muitíssimo. Obrigada, Evelyn, é um prazer ter você com a gente. Quando eu assumi essa coordenação do núcleo de arbitragem na ESA, a ideia era um pouco trazer esses temas palpitantes, temas práticos que suscitem esse interesse, né? Porque eu acho que os cursos de arbitragem, os cursos de mediação básicos, a gente tem, né, muitos por aí. Então, pensar os temas, pensar um pouco na frente, né, nesses temas palpitantes, né, e aí a gente vai ter agora o de arbitragem trabalhista, no mês que vem a gente vai ter o de arbitragem coletiva, então trazer esse debate aqui para dentro da ESA, para debater com vocês que estão nesse mercado, né, trabalhista, sobre essa porta de acesso à justiça, né, considerar ali os fundamentos, os mitos, as verdades, enfim, fazer uma discussão franca e dinâmica aqui entre a gente. Se me permite, aproveitando esse momento de welcoming e de acolhimento das pessoas, queria consignar aqui a presença da Jordane Flenick, que eu estou vendo aqui. A Jordane, inclusive, eu cito ela em um dos slides, porque muito do que eu trago aqui é da minha prática, né? Da prática mesmo do dia a dia, uma vez que eu atuo basicamente só com arbitragem trabalhista, e é notória a falta que nós temos de manuais sobre arbitragem trabalhista, muito porque eu acho que as pessoas se sentem assim, né, Jordane, vou escrever sobre esse tema, o que vão achar de mim? Será que eu estou fazendo coisa errada ou não? Isso está sendo superado cada vez mais, mas poucas pessoas tem a coragem de dar a cara mesmo, de escrever teoricamente sobre a arbitragem trabalhista, e a Jordane é uma dessas pessoas, então queria agradecer muito a presença dela aqui. Muito obrigada. Que bom. Bem, a gente então separou o encontro, para quem acho que já fez outros cursos, costuma ter um intervalo ali de 15 minutos, e às vezes a gente até faz esse combinado no início, porque a gente vai ter dois momentos aqui do encontro, como eu falei, um primeiro momento em que eu vou falar da parte mais geral da arbitragem, depois a Evelyn vai especificamente tratar da arbitragem trabalhista.
A ideia é que ao invés de fazer um intervalo de 15 minutos ali nesse meio, a gente faça um intervalo menor e até consiga terminar um pouco antes. Então, leva esses 10 minutos aí para o final do curso, termina uns 10 minutinhos antes e faz uns 5 minutos de intervalo, se todos estiverem de acordo, costuma funcionar desse jeito de uma forma eficiente. Então, eu vou pedir para a Evelyn passar o PowerPoint, depois eu vou fazer o contrário também, só para a gente se dividir aqui. Se puder colocar. Estou colocando só um minutinho. Ver se está aparecendo. E agora eu vou colocar o livro. Pronto. Está aparecendo? Maravilha, está aparecendo sim. Então, vamos lá. Então, vou falar primeiro de alguns conceitos e características da arbitragem. Eu sei que alguns de vocês já são da área, outras pessoas são interessadas pelo tema, são da área trabalhista e também estão se ambientando e se introduzindo no tema. Então, vou apresentar algumas das principais características e vantagens, bem brevemente. E depois eu vou trazer uma questão que é pretérita, mas que é muito relevante, que foi a constitucionalidade da lei de arbitragem julgada no Supremo Tribunal Federal. Então, vou trazer os principais argumentos, as principais divergências, para a gente estar todo mundo nessa mesma página de vantagens, né, desse mecanismo e da constitucionalidade também desse mecanismo de solução de conflitos. Então, se você puder passar. Para o próximo. Sempre que a gente fala da arbitragem, né, a gente fala dentro da perspectiva de um sistema de múltiplas portas de acesso à justiça, né? Então, aqui eu considerei nessa divisão os dois principais vetores de controle de terceiros e controle das partes. E quando eu coloco aqui o controle de terceiros, não somente em relação ao resultado, mas também em relação à forma de obtenção desse resultado, em relação ao procedimento. Então, o mecanismo em que há maior controle das partes em relação ao resultado e à forma de obtenção do resultado é o mecanismo autocompositivo da negociação direta. Né? Inclusive, há uma série de técnicas de negociação para permitir ali uma satisfação das partes, né? Um atendimento dos interesses envolvidos e não simplesmente uma barganha de um perde-ganha, né? No extremo oposto, a gente tem os mecanismos adversariais heterocompositivos, né? E aí a gente tem tanto a jurisdição estatal como a jurisdição privada, e aqui se insere a arbitragem. Né? E aí a gente tem um controle do terceiro em relação ao resultado, porque é uma jurisdição, é um poder substitutivo das partes na solução do conflito. Então, é uma decisão de um terceiro, né? Em substituição em que é imposto às partes. E há um procedimento, há um devido processo legal para isso, né? Constitucionalmente previsto, inclusive, porque é uma forma de você legitimar o exercício desse poder, né, desse poder jurisdicional, que é um poder-dever. E aqui no meio a gente tem os mecanismos autocompositivos assistidos, seja a conciliação, seja a mediação, no caso de relações continuadas entre as partes, né? E aí, a depender do mecanismo e do perfil do terceiro, a gente tem a conciliação ou mediação para um perfil mais ativo, mais avaliativo, ou mais facilitador a mediação, e o avaliativo a conciliação. Mas a gente está próximo aqui dos métodos de autocomposição, dos métodos consensuais e não dos métodos heterocompositivos, né? Então, não existem só esses, existem N outras possibilidades de combinação entre os métodos de solução de disputas. Esses são os que a gente chama de métodos puros, né? Mas é muito comum você combinar, você ter métodos híbridos ou mesmo prever mecanismos diferenciados, mas a arbitragem, portanto, ela tem bastante, ela é diferente, mas ao mesmo tempo tem semelhanças com a jurisdição estatal. Então, a gente vai trabalhar essas semelhanças e diferenças, né, trabalhar essa identidade ali da arbitragem, especificamente no universo trabalhista, ao longo do curso. Você pode passar. Aqui, Evelyn relatou que o link não está funcionando para muitas das pessoas para o acesso. Só uma pausa aqui. Quem acessou, teve dificuldade aqui com o link? Mandaram outro link? Oi, boa noite. Eu tive bastante dificuldade, inclusive eu não consegui entrar no link que me enviaram hoje, só que eu tinha recebido um outro link na semana passada, relembrando sobre a reunião de hoje,
E esse outro link funciona, da quinta-feira passada. O de hoje não funciona. Então, eu estou recebendo aqui. Eu vou verificar esse link agora, tá? O que enviaram hoje era de direito urbanístico. Era para outra turma. Então, todo mundo aqui está me relatando que não está conseguindo receber umas 10 mensagens, e como a gente viu que teve muitos inscritos, que eles não estão conseguindo entrar. Então, não sei se o suporte deveria encaminhar um novo link. Tudo bem que a aula vai ficar gravada, né? Mas por isso achei melhor reportar aqui. Obrigada, Evelyn. Alexandre, acho que seria interessante mandar por e-mail, enfim, mandar não só verificar o link, que é esse link da semana passada, mas acho que informar para os inscritos que o link correto é esse, né? Sim, professora, eu vou verificar e já faço até o envio, tá bom? Só um minutinho. Tá bom. E pelo menos as pessoas vão pegar a melhor parte aí, que é da Evelyn. Imagina! Mas... Tá compartilhando? Tá, né? Tá compartilhando. Mas foi bom você ter avisado, e, enfim. Acho que depois vale reforçar para as pessoas quando entrarem que podem acessar também o vídeo que está gravado, e acho que a ESA também disponibilizar onde que vai estar, né? Então, algumas características da arbitragem, né, desse método jurisdicional. O primeiro deles é a autonomia da vontade das partes, né? Acho que essa é uma grande diferença em relação à jurisdição estatal, que é essa liberdade de escolhas, né? A começar pela escolha do julgador, né? A escolha do decisor, do árbitro, da árbitra ou do tribunal arbitral. Isso faz muita diferença, né? Essa questão de você, da parte estrategicamente, ter essa escolha, né? Normalmente, quando há um tribunal arbitral, cada parte indica um árbitro, esses dois árbitros ou árbitras indicam um terceiro, que é o presidente do painel. Mas essa autonomia da vontade existe também para outras questões procedimentais. Por exemplo, é muito comum na arbitragem não ter uma segunda instância, não ter uma esfera recursal, né? Então, você tem um procedimento ali naquela primeira instância, com todas as fases e o devido processo legal garantido, mas não há uma instância recursal, porque está dentro da autonomia da vontade das partes não fazer essa escolha. Hoje em dia, na jurisdição estatal, né, com o negócio jurídico processual, com a possibilidade de negociar procedimento, essas questões se ampliaram também dentro da jurisdição estatal. Mas na arbitragem, isso está no DNA da arbitragem, né, ter essa autonomia da vontade das partes. No âmbito internacional, isso é ainda mais amplo, né, saindo da esfera trabalhista. Você escolhe o direito aplicável, porque muitas vezes são partes de diferentes países, né? Então, tem uma série de escolhas, não só em relação ao procedimento, mas em relação ao direito mesmo aplicável ao mérito e outras questões procedimentais, que trazem flexibilidade para esse procedimento. É claro que a arbitragem só é possível para conflitos patrimoniais disponíveis. Eu acho que esse é um dos primeiros temas que vocês vão enfrentar aqui também na arbitragem trabalhista, né? O que significa isso dentro desse universo trabalhista, do direito trabalhista ou patrimonial disponível. Quando as partes escolhem a arbitragem, né, e tem uma convenção arbitral, isso pode ser feito quer contratualmente, né, no contrato de trabalho, numa relação contratual, antes do surgimento da disputa, quer depois do surgimento da disputa, num compromisso arbitral. O efeito dessa escolha é um efeito vinculante, né? Então, as partes, se escolheram isso contratualmente, não podem se arrepender depois individualmente, só consensualmente podem fazer essa modificação, de forma que se levarem para o judiciário uma disputa que tem cláusula, né, que tem convenção de arbitragem, essa disputa deve ser extinta sem julgamento do mérito, porque há uma escolha, né, por esse outro mecanismo de solução de disputa. Então, esse devido processo legal mínimo, que é constitucional, que é garantístico, ele vai ser observado na arbitragem, né, como eu falei, para legitimar o próprio exercício do poder jurisdicional. O que é o devido processo legal mínimo que está previsto na lei de arbitragem, inclusive? Está previsto na Constituição, especialmente. O contraditório, a imparcialidade, a ampla defesa, garantias mínimas para que aquele procedimento seja legítimo, né, perante as partes. E a sentença arbitral é um título executivo judicial, né? Essa é uma modificação importante da lei de arbitragem de 96, que previu que é desnecessário qualquer processo de homologação da sentença arbitral. Então, aqui nos conceitos, se a gente for pegar aqui um dos autores do anteprojeto, que é o Carlos Alberto Carmona,
ele vai definir dentro dessa perspectiva das características que eu comentei com vocês, né? Então, é um mecanismo privado de solução de conflitos, por meio do qual um terceiro, que é escolhido pelas partes, impõe a sua decisão, que deverá ser cumprida pelas partes. É um título executivo judicial, é o exercício de uma jurisdição, de fato, privada. É um meio de solução de controvérsias, por meio do qual há a intervenção de uma ou mais pessoas, que são os árbitros, que recebem esses poderes de uma convenção privada, decidindo com base nela, então, autonomia da vontade. Muitas dessas escolhas vêm na convenção, vêm na cláusula compromissória, sem a intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a mesma eficácia da sentença judicial. Bem, quem está entrando, bem-vindo aqui. Eu estou vendo, a gente soube que tem um problema no link, então estou vendo que estão várias pessoas entrando. Eu vi aqui no chat que a Meriane comentou que tinham várias pessoas com o link errado. De fato, houve um problema, e quando a ESA mandou o link dessa semana, é o link da semana passada que está funcionando, e eles estão enviando agora essa informação. Então, quem estiver entrando, a gente já começou há pouquinho tempo, e vai ficar gravada essa aula também para vocês retomarem esse início aí que perderam. Alexandre, deu para mandar para as pessoas? Oi, professora, eu não vi o link anterior, mas já mandei para todo mundo de volta, tá? Tá chegando para eles aí, e-mail por e-mail. Tá bom. Bem, vamos lá. Então, a gente está definindo aqui a arbitragem, né, conceitualmente, em termos de previsão normativa, né, previsão da própria lei de arbitragem, e alguns conceitos aqui básicos, tratando das vantagens desse instituto. Então, a gente pode passar. Evelyn, se puder passar. Então, quando a gente fala o mecanismo de solução de controvérsias, né, pegando aquela conceituação do Carmona, acho que saiu. Para que tipo de litígio, né? Então, a própria lei prevê ali nos seus artigos iniciais para litígios que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, envolvendo pessoas capazes, né? A própria administração pública tem sido parte de arbitragem, seja administração pública direta ou indireta, então não há nenhum empecilho para que o poder público participe, por exemplo, desde que relativo a direitos patrimoniais disponíveis. E o poder público é contratante em diversos contratos, e vários contratos, né, inclusive com financiamento externo, vão para a arbitragem, tem a previsão de uma cláusula compromissória. Contratos de parceria público-privado, de licitação, de concessão, entre outros. A intervenção de um terceiro, que é escolhido pelas partes, né? Essa escolha ela é definida na convenção, na cláusula compromissória, que pode fazer adesão também a um regulamento que traga, né, sendo uma arbitragem institucional, esse procedimento de escolha e, né, regras básicas, algumas diretrizes sobre o funcionamento da arbitragem. Esse tribunal arbitral recebe, portanto, poderes, é um poder-dever jurisdicional, só que poderes vindos, né, das partes, dessa convenção privada, né? Essa convenção ela pode ser tanto uma cláusula contratual, prévia ao surgimento da disputa, ela pode ser posterior ao surgimento da disputa, que é o compromisso. Os árbitros devem decidir com base nesses poderes recebidos, né, nessa convenção de arbitragem. Então, o procedimento de arbitragem é flexível, é negociável, né, mas dentro de um respeito do devido processo legal, né, das garantias processuais e constitucionais. Eu acho que parou de compartilhar. Oi, desculpa, eu vou voltar lá, deixa eu ver. Ai, meu Deus, espera lá. Não tem problema. Oi, vamos abrir de novo. Só. Voltou? Não. Espera lá, que agora vai voltar. Agora voltou. Então, esse procedimento definido pelas partes, sem intervenção estatal. Existem casos em que é necessária intervenção estatal? Sim. Existe uma previsão na própria lei de arbitragem de uma série de pontos de contato com o judiciário em que é necessária intervenção. O judiciário, a justiça estatal, né, o judiciário tem o monopólio da coerção. Então, qualquer ato que envolva coerção, seja a execução de uma sentença, né, e os atos de constrição patrimonial,
seja atos também constritivos numa fase de tutela de urgência, dentre outras hipóteses, você precisa levar para o judiciário, né, para invalidar uma convenção de arbitragem, se houver algum vício, um vício de consentimento, enfim, alguma hipótese de nulidade. Então, essas questões são levadas ao judiciário, mas são pontos de contato específicos, e não uma instância revisional ou rediscutir algo que foi decidido no mérito, porque foi feita uma escolha pelas partes contratantes, que são plenamente capazes, a partir de um direito patrimonial disponível que envolve a disputa, de optar por esse mecanismo de solução de conflitos que foi a arbitragem. E a sentença tem a mesma eficácia da sentença judicial. Então, aqui é o conceito clássico, o conceito previsto na própria lei, enfim, o conceito básico doutrinário também. Podemos passar, Evelyn. Por que escolher, né? Quais são as características, e aí um pouco também do que do que a gente vê na prática, do que os levantamentos demonstram também, do porquê que se busca arbitragem, né? Então, tem muito a ver com o funcionamento, com as características também conceituais, né? Das vantagens do que se busca a partir das características daquele método. Então, se busca muito por conta da flexibilidade, né, que também está relacionada à perspectiva também da celeridade. Então, as partes querem exercer essa autonomia da vontade, elas querem escolher o julgador, o perfil do julgador, que tem que ser alguém, obviamente, imparcial, tem um questionário de conflito de interesse, né, não é o árbitro da parte, é um tribunal arbitral independente, seja árbitro único, seja um painel arbitral de 3 árbitros, mas as partes querem exercer a sua autonomia da vontade para essas escolhas e para trazer flexibilidade ao procedimento. Na maior parte das vezes, as pessoas escolhem a confidencialidade. A confidencialidade da essência da arbitragem tem que ser confidencial? Não necessariamente. A arbitragem envolvendo a administração pública, inclusive a própria lei prevê que não deve ser confidencial. E em alguns outros casos também não há essa confidencialidade. Algumas câmaras trabalham com ementários de decisões arbitrais. Enfim, esse é um tema que está bastante em voga também, mas não é uma característica intrínseca, é algo que as partes buscam dentro do exercício da autonomia da vontade. Especialidade, as partes quererem escolher, de fato, pessoas muito especializadas naquela matéria, naquela disputa, uma qualificação técnica do julgador. Celeridade, como eu falei, dentro dessa perspectiva da autonomia da vontade, né, até uma não previsão de uma segunda instância, né, de uma instância única, e a redução de custos, né, por mais que você tenha custos no sentido de honorários dos árbitros, né, taxas da administração do procedimento pela Câmara, comparando, né, com os custos de transação, com o tempo de duração desse litígio, né, e com essas outras vantagens, nessa perspectiva mais ampla dos custos, se vê uma perspectiva de redução ali com essa opção pela arbitragem. Daí você pode passar ali. E aqui eu trouxe algumas pesquisas. Essa primeira na área internacional, com uma pesquisa muito conhecida da Queen Mary, sobre arbitragem internacional, que faz junto aqui com um pool, na verdade, de instituições que promovem essa pesquisa, e essa é a mais recente, e depois eu trouxe uma feita aqui no Brasil também, pela Ipsos e pelo CEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem. Então, aqui dessa da Queen Mary, uma das perguntas, é uma pesquisa que tem várias frentes, mas quais são as 3 mais valiosas características da arbitragem internacional? Os 3 motivos que você considera reputa mais importantes para essa escolha, né? E aí tem essa questão de ser executável a sentença, isso na arbitragem internacional é super importante, né? Você decide, o tribunal arbitral decide, mas você pode executar onde tem bens, né? Se forem diferentes países ali que as partes estão envolvidas, você pode executar nesses países, então essa execução da sentença, e aí você conseguir decidir isso fora das cortes locais, né? Especialmente porque se você tem partes de diferentes países, uma não conhece a jurisdição do outro, não se sente à vontade, né, em relação a ir para a jurisdição da outra parte. Então, você conseguir fazer essa escolha do tribunal arbitral, do direito aplicável, do procedimento que gere um conforto para ambos os lados e gere uma decisão que é executável naqueles respectivos países. Então, isso aqui é bem da perspectiva internacional, de fato. Mas, para além disso, a gente vê que a gente acabou de falar, flexibilidade, a possibilidade de escolher o julgador, de escolher os árbitros, a confidencialidade, a neutralidade, a rapidez, o custo. Então, essas características que estão intrínsecas aqui ao funcionamento desse procedimento. E aí, no próximo slide, a gente tem também quais são as 3 piores características, né? E acho que é importante a gente sempre ver também os 2 lados. Eu sempre gosto de dizer, na perspectiva do sistema multiportas, não existe nenhum método que é bom para tudo, né? Acho que a grande questão é você
critérios de escolha, né, conhecer os diferentes métodos, ampliar o portfólio de possibilidades, mas sempre fazer uma adequada triagem do que é bom para cada mecanismo. Né? Então, essa questão é bastante relevante. E aqui uma das questões é o custo, na perspectiva de que é um método privado, que você vai ter que antecipar esses custos, né? Embora quando a gente amplia a perspectiva dos custos, a gente vê que há uma relação custo-benefício que compensa, mas é uma questão que aparece. Né? A questão de você precisar de sanções durante o procedimento arbitral, que é o monopólio da coerção, né, que é pelo Estado. Então, o tribunal arbitral não tem essa coerção estatal e, por isso, precisa fazer uso, né, dos judiciários, aqui no caso da arbitragem internacional, desse judiciário local. A questão da intervenção de terceiros, eu poderia dizer assim, né? Quando há partes terceiras interessadas, como trazer essas partes para o procedimento. Então, essa é uma questão também bastante debatida no universo da arbitragem, esse poder de, né, trazer o terceiro. A questão da rapidez, a questão da eficiência, a intervenção das cortes nacionais e cortes locais. Aqui também se vê como um trade-off, né? Você não ter uma instância revisional, uma instância de apelação, né? E aí também aqui questão da eficiência das instituições e da flexibilidade. Então, tem dois lados ali, sempre é importante ponderar, mas trazendo para o ambiente Brasil, né? Acho que é o próximo slide, essa pesquisa feita pelo Sebari e pela Ipsos recentemente também fez uma análise desse benefício da arbitragem, né? Qual é o benefício concreto da arbitragem? E a gente vê também, a partir dessas características, né, essa questão refletida aqui nesse survey. Então, as principais aqui colocadas no número total de menções é o caráter técnico e a qualidade das decisões. Então, mais uma vez, esse foco na escolha do julgador, né, no caráter técnico, dessa análise aprofundada daquela disputa. O tempo necessário para ter uma solução definitiva para o conflito em comparação com o judiciário, e como eu falei também, não só o tempo de duração do procedimento, mas a inexistência dessa instância recursal, a possibilidade de escolher o árbitro. Então aqui a gente tem as principais características. Para além disso, confidencialidade, flexibilidade do procedimento, a escolha, né, do procedimento até da lei aplicável, a independência e imparcialidade dos árbitros, transparência do procedimento, menor custo comparando de processo judicial. Aí depende muito do que a gente está falando por custo, né, de fato, considerando o custo do tempo, considerando o custo de transação, enfim, esse custo mais amplo, a gente vê que há uma economia grande nesse método privado e a previsibilidade do conteúdo das decisões. Então aqui também trazendo um pouco para essa realidade. E aí, dito isso, né, trazendo um pouco dessas características e um pouco olhando essa característica a partir do usuário, né, e a gente não está falando aqui do universo trabalhista apenas, né, estou falando de uma perspectiva mais geral, internacional e nacional, né, do usuário desse mecanismo. Eu queria falar um pouco para vocês da constitucionalidade da lei de arbitragem. E antes de falar da constitucionalidade, só relembrando aqui os dois tipos de convenção de arbitragem, que é um conceito relevante também nesse momento que houve o debate sobre a constitucionalidade da lei de arbitragem. A gente tem duas possibilidades aqui de convenção de arbitragem, né, que é a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória é essa convenção entre as partes anterior ao surgimento do conflito previsto no contrato, e o compromisso é subsequente. E aí a lei prevê ali alguns itens que devem constar do compromisso. Hoje em dia é muito mais comum, né, e sempre foi assim, você ter adesão à arbitragem por cláusula, porque no momento em que há disputa é muito difícil as partes convencionarem, inclusive, a forma de solução dessa disputa. Então o mais comum é essa inserção da arbitragem dentro de uma relação contratual, na própria cláusula ali de solução de disputas. Aí a gente pode passar. Evelyn, acho que pode passar para o próximo. A cláusula tem um efeito positivo e um efeito negativo, né? Que é o efeito positivo é de você indicar, de fato, a arbitragem, e o negativo é de retirar a jurisdição do Poder Judiciário. Então, no caso, por exemplo, é uma questão de competência, né? Você elege a competência do tribunal arbitral. Então, se você leva essa discussão para a justiça estatal, esse processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, porque há uma escolha, de fato, de solução em um outro foro de solução de disputas. E a arbitragem é instituída quando o árbitro aceita
né, essa incumbência, essa nomeação, há ali uma série de atividades anteriores, de questionários de conflito de interesse, enfim, mas na medida em que há esse aceite, a arbitragem está instituída e o procedimento começa a partir dali. Né? Então, a diferença que vai ser importante aí para a questão da constitucionalidade da lei de arbitragem entre a cláusula cheia, a cláusula compromissória cheia e a cláusula vazia, é que o mínimo para que uma cláusula seja considerada uma cláusula cheia, ela ter a forma de indicação dos árbitros. Então, fica claro aqui qual que é a forma que você vai indicar aquele tribunal arbitral. Depois disso, tudo mais se preenche na arbitragem, porque você tem terceiros que vão exercer essa jurisdição arbitral, né? Então, o que acontece é que a lei prevê que em alguns casos, que são quase de cláusulas patológicas, né, que só se prevê que, havendo conflitos, as partes optam pela arbitragem, ponto. E não tem a forma de indicação dos árbitros, seja a indicação de uma câmara, seja a indicação de que cada parte indicará um árbitro, esses dois indicarão um terceiro, ou como o árbitro único vai ser indicado. Se você só prevê amplamente a arbitragem, você não consegue começar essa arbitragem se as partes não estiverem em consenso, em acordo, né, para preencher ali aquela cláusula. E aí fica uma cláusula vazia. Isso significa que eu posso ignorar essa cláusula e ir para o judiciário, como se não existisse arbitragem? Não, porque há uma obrigação de fazer. Então, a lei de arbitragem, ela previu no artigo 7º, daí você pode passar, Evelyn, para o próximo PowerPoint, que nesses casos, vou falar daqui a pouco do artigo 7º, acho que ele está em seguida aqui depois desse, Evelyn, vamos ver se está. Pode passar, depois a gente volta. Pode passar também, que eu transcrevi o artigo 7º, acho que vocês conseguem ver, pode passar. Aí. Que existindo cláusula compromissória e havendo resistência de uma das partes, poderá a parte interessada pedir a citação da outra parte para comparecer em juízo e se lavrar um compromisso de arbitragem, porque há uma obrigação de fazer. Então, no caso de uma cláusula vazia, eu posso forçar aquela parte a cumprir a sua obrigação de fazer. Aí aqui, comparecendo as partes em audiência, o juiz vai tentar conciliar para que as próprias partes preencham, né, esse compromisso de arbitragem, dado que só havia ali uma opção genérica pela arbitragem, mas se as partes não chegarem num consenso, e daí é o slide seguinte da continuação desse artigo, não concordando as partes, o juiz decide, né, sobre, respeitadas as disposições da cláusula, sobre o preenchimento daquele compromisso, né, se vai ser um tribunal arbitral, se vai ser um árbitro único, então o juiz vai ali e preenche, né, aquela cláusula que está uma cláusula aberta. Então, esse artigo 7º, ele nem é um artigo tão utilizado, porque normalmente as partes, quando inserem a cláusula compromissória no contrato, inserem com uma indicação de como aquele tribunal arbitral vai ser constituído, então tem uma previsão ali da arbitragem, né, de uma forma mais detalhada e não de uma forma vazia. Mas esse artigo 7º foi previsto na lei, e ele gerou uma grande discussão sobre a constitucionalidade da lei. Então, vamos voltar só ali, Evelyn, para o início ali aqui. Para o seguinte. Tá? Então, a gente tem essa discussão da constitucionalidade da lei de arbitragem nesse agravo regimental de uma homologação de uma sentença arbitral estrangeira. Né? Basicamente, teve uma arbitragem na Espanha, né, entre essas partes aqui, uma arbitragem empresarial, e aí a requerente que busca a homologação do laudo arbitral, que foi proferido na Espanha. O detalhe é que, a arbitragem foi na Espanha, entre essas partes, e não havia divergência de que as partes queriam homologar esse laudo arbitral no Brasil, né? Essa é uma das vantagens da arbitragem internacional, você tem uma sentença que é executável, né, nos respectivos países. Então, se concordou com essa execução do laudo aqui, porque o direito era disponível, era uma discussão de relação de representação comercial. Só que, na época, não havia a lei de arbitragem no Brasil. E a sentença arbitral não era considerada um título executivo judicial. Então, o Supremo Tribunal Federal, na época, não nesse agravo, mas no pedido de homologação da sentença arbitral, entendeu que não era o caso de homologar, porque essa sentença tinha que ser homologada na Espanha para que pudesse ser, então, trazida para o Brasil, como um título executivo judicial. E na Espanha já era considerado um título executivo judicial, então não havia como resolver aquela situação. Você pode passar para o slide seguinte. Então, a primeira decisão, ela é de outubro de 96, ela nega a homologação pelo STF, porque justamente não se considerava um título executivo judicial. E aí vem a lei de arbitragem,
que tinha uma vacatio legis, né, ela é de setembro, mas tinha uma vacatio legis ali de 60 dias, e ela prevê que a sentença arbitral é um título executivo judicial. E aí, nesse meio tempo, né, tá em vigor o agravo daquela decisão que negou a homologação. E aí é nesse momento em que se resolve a situação da homologação, porque fala, ok, então isso aqui é um título executivo judicial também, a gente não tem mais essa divergência, né, entre os dois sistemas, o espanhol e o brasileiro, em ambos os casos é um título judicial, mas de ofício, se fala, não, mas já que houve essa lei, vamos analisar a constitucionalidade dessa lei. Inclusive, os constitucionalistas estudam muito esse caso, porque é um caso ali de análise dessa constitucionalidade de ofício. E aí vem essa discussão especificamente em relação ao artigo 7º da lei de arbitragem, que é essa questão de, diante da cláusula vazia, se ter uma obrigação de fazer, que é de levar o caso para arbitragem. E eu vou falar para vocês aqui a divergência da época, mas eu vi que alguém levantou a mão. Tá, se alguém quiser falar, só fique à vontade, gente. Mas, basicamente, eu já vou até finalizar, mas eu queria trazer um pouco essa discussão, porque eu acho que ela volta um pouco, não volta agora no sentido da constitucionalidade, mas dessa discussão de cláusula e compromisso também, que eu acho que para a arbitragem trabalhista é uma discussão relevante. Mas, assim, como eu falei, esse aqui é um super caso dos constitucionalistas, porque foi um caso de controle incidental e de ofício de constitucionalidade pelo STF, foi o famoso já que, né, já que estamos analisando a lei de arbitragem, vamos, então, analisar aqui a constitucionalidade dos artigos. Ela é citada no voto do relator e o Moreira Alves suscita, na época, essa inconstitucionalidade. E aí os ministros começam a debater sobre a constitucionalidade ou não de alguns artigos, e aqui eu vou falar especificamente desse artigo 7º. Tem alguns outros artigos que são debatidos, é uma decisão muito grande, e é uma decisão super interessante de ler, porque ela é uma decisão que ela interpreta a lei de arbitragem, né? Ela é muito didática também, a gente está ali no momento inicial, né? A gente está ali em 2001, não muito tempo depois da lei, e há toda uma análise da lei de arbitragem riquíssima que é feita diante dessa divergência entre os ministros, né? E aqui eu separei aqui os pontos centrais aqui só para trazer, para rememorar ali daquela discussão inicial da constitucionalidade da lei. Aí você pode passar, Evelyn. Qual que era a discussão, né, de constitucionalidade? A discussão, que a gente também vai ver que ela reaparece, né, e agora, em relação à arbitragem trabalhista, essa é também uma questão para a gente tratar, da inafastabilidade, né, isso sempre aparece ali como qualquer coisa, sempre que a gente vai trabalhar esses outros mecanismos, né, mas a gente está afastando a jurisdição estatal, e aí vem o artigo 5º, inciso 35, de que nenhuma lesão de direito pode ser subtraída pela lei à apreciação do Poder Judiciário. Então, essa garantia constitucional da inafastabilidade, da universalidade da jurisdição é violada, né? Hoje a gente já sabe que esse conceito de jurisdição ele foi muito redimensionado, ele foi tão redimensionado que ele incorpora, inclusive, os mecanismos consensuais como jurisdição, né? Então, essa questão do poder, né, do poder-dever, né, ele se ameniza em função da jurisdição, né, da pacificação do conflito. Então, tem todo um esforço hoje que é feito, não só para incluir outros procedimentos, o próprio procedimento administrativo, mas para incluir os mecanismos consensuais também nessa perspectiva mais ampla. Mas, na perspectiva clássica, a gente tem ainda, né, o poder-dever, o poder substitutivo das partes. E aí vem uma série de argumentos dizendo, ó, esse princípio ele garante o direito de ação, ele não impõe o direito de ação, né? Então, não pode ser subtraído, não significa que está imposto, né? É um direito meu de ação e não um dever de ação. E o princípio também fala que a lei não poderá subtrair lesão judiciária, mas não fala que as partes não poderão exercer isso consensualmente. E sendo lícito transação, né, seria lícito também elas transacionarem não só sobre o mérito, mas sobre a forma de obtenção daquele resultado, também sobre o mecanismo de solução de conflitos. Então, uma série de discussões sobre essas perspectivas, ali dos argumentos principais do relatório, mas, se você puder passar, Evelyn, esse é o artigo que eu comentei com vocês, que é o artigo principal objeto da controvérsia. O que eu queria falar, especialmente, essa controvérsia entre, só volta um, Evelyn, entre o Sepúlveda Pertence, na época, e o Nelson Jobim. Então, o Sepúlveda Pertence, ele julga inconstitucionais o artigo 6º e 7º. O 6º e 7º, eles estão referindo a mesma coisa, tá? Que é essa cláusula vazia,
que não tem ali a forma de indicação dos árbitros, mas que tem uma obrigação de fazer, que você pode levar ao judiciário para fazer com que a parte que escolheu isso no contrato seja obrigada a, de fato, ir para esse mecanismo de solução de disputas privado. Né? Então, o Sepúlveda Pertença entendia que era inconstitucional, ele dá provimento ao agravo para homologar o laudo arbitral, essa homologação é unânime, mas ele diverge sobre a constitucionalidade desses dispositivos do Nelson Jobim, que também concorda com a homologação, mas entende que esses artigos são constitucionais. E qual que é a grande divergência, né? Depois queria entender aqui do lado de vocês quem entende de um lado ou de outro, né? Aí você pode passar, Evelyn. O Pertença, ele faz um argumento bem silogístico, né? Ele fala o seguinte, olha, eu tenho algumas premissas, duas premissas principais e duas conclusões. A minha primeira premissa é que a constitucionalidade do juízo arbitral, ela deriva de uma renunciabilidade, no caso do direito de ação relativamente a uma pretensão que é material disponível. A minha segunda premissa é que essa renunciabilidade da ação, ela não existe em abstrato, ela só pode existir em concreto, porque ela tem como pressuposto a disponibilidade das pretensões materiais contrapostas confiadas pelas partes à decisão arbitral. Então, tudo bem renunciar, desde que seja a um direito de ação referente a uma pretensão disponível, mas eu só posso analisar essa renúncia não em abstrato e sim em concreto. Então, disso eu concluo que a manifestação de vontade da qual decorra a instituição do juízo arbitral, onde existe a garantia da universalidade da jurisdição, não pode anteceder a efetiva atualidade da controvérsia. E a esse pressuposto só atende o compromisso e não a cláusula. Então, ele entendia que a cláusula era inconstitucional. E o artigo 7º, que previa também uma observância dessa cláusula, também, por conseguinte. Por quê? Porque eu não posso renunciar, eu não posso ter a renúncia em relação a algo abstrato antes dessa efetiva atualidade da controvérsia, que é o surgimento da disputa. Então, ele entendia que essa adesão à arbitragem só poderia ocorrer via compromisso e não via cláusula. E aí o Nelson Jobim, ele coloca o argumento contraposto, e é um debate entre eles muito bem documentado, e os ministros vão se posicionando, os demais ministros, em relação a esses posicionamentos. Ele fala, a estipulação de uma cláusula compromissória não se confunde com a instituição de arbitragem. Você coloca a cláusula num contrato, e no momento em que a arbitragem é instituída, a gente tem uma disputa, que é o momento em que há o aceite dos árbitros. Ali você tem uma disputa instaurada, você tem, né, um recorte do conflito e dessa disputa no momento da instituição. A instituição só é depois do conflito, e nunca antes. Então, ele coloca que o Pertença confunde um pouco a cláusula com a instituição da arbitragem. A possibilidade de execução de uma cláusula compromissória só se aplica às cláusulas contratuais e a cláusulas vazias, as cláusulas em branco, que não tem a forma de indicação dos árbitros. Mas o que ele coloca é que mesmo quando você insere uma cláusula compromissória no contrato, não é abstrato, porque está delimitado pelo universo contratual. E depois, no momento em que surge a disputa, no momento da instituição da arbitragem, você também faz uma análise daquela disputa em concreto. Então, essa disponibilidade dos interesses é uma condição de validade de todo o contrato, inclusive da cláusula compromissória, de forma que a cláusula é constitucional, assim como o compromisso, e há formas de fiscalização do judiciário a posteriori. Quer dizer, se depois se questiona a cláusula por alguma questão, você pode levar para o judiciário essa questão. Há pontos de contato entre o judiciário e a arbitragem, mas são pontos de contato específicos e previstos em lei. E aí essa posição vira posição divergente. Vira a posição predominante, desculpa, a posição que é vencedora é a posição do Nelson Jobim. Então, acaba se entendendo ali, por maioria, sobre a constitucionalidade desses artigos, além da homologação por unanimidade do laudo arbitral. Até algumas curiosidades é que, no caso concreto, houve compromisso e não cláusula. Então, se discutiu toda a questão da cláusula, né, que se era ou não constitucional, mas o caso em si era um caso de compromisso arbitral, nessa arbitragem que ocorreu ali na Espanha. E a sentença arbitral foi proferida, né, envolvendo, enfim, essa empresa sediada em território brasileiro, era uma arbitragem ad hoc. Havia total concordância das partes em relação a essa homologação do laudo arbitral. Como eu falei, essa questão até é uma questão bastante estudada pelos constitucionalistas, né, esse controle ali de constitucionalidade de ofício incidental que ocorreu aqui nesse caso específico, são pouquíssimos os casos em que isso aconteceu no Brasil.
E nesse meio tempo também, a Convenção de Nova York, que trata do reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras, foi ratificada pelo Brasil em 2002. Então, essa decisão, que foi em 2001, né, a decisão do agravo, ela tem vários referenciais normativos importantes para a arbitragem, que é a Lei de Arbitragem, que é de 96, que é um grande marco, a ratificação pelo Brasil da Convenção de Nova York, né, e ela é um momento muito importante, muito seminal e importante para o crescimento da arbitragem no Brasil, da arbitragem, aí eu não estou falando da trabalhista, né, mas para a arbitragem de empresas, enfim, para a arbitragem no mercado da arbitragem em geral. E aí depois a gente tem, né, os números da arbitragem, tem várias pesquisas que trazem esses números a partir das instituições de arbitragem, um crescimento dessa adesão à arbitragem, né, então tem uma consolidação desse mercado, e aí a gente vem para esse universo que, né, nos traz aqui o curso, que é para tratar especificamente da arbitragem trabalhista, e aí vem a reforma trabalhista. Teve uma discussão quando alterou a lei de arbitragem, né, mais recentemente também, de inserir a arbitragem trabalhista, isso acabou gerando um veto nessa alteração normativa, mas agora depois esse assunto veio na reforma, e aí a gente tem, né, a situação atual da arbitragem trabalhista, desse debate que a gente vai trazer aqui para o curso. Então, eu queria só pontuar, bem brevemente, né, essas questões centrais aqui do Instituto, né, das características do procedimento, né, do porquê o usuário da arbitragem, o que ele busca, por que ele busca, o que ele busca de mais importante, enfim, como esse mercado se colocou a partir da constitucionalidade da Lei de Arbitragem em 2001, para que a gente, enfim, possa agora se aprofundar mais na perspectiva da arbitragem trabalhista. Pode tirar o PowerPoint para a gente só ouvi-los também um pouco, a gente debater um pouco e aí entrar especificamente na parte de arbitragem trabalhista com a professora Evelyn. Alguém tinha levantado a mão e depois baixou, mas fiquem à vontade aí também para participar. Eu espero que agora, enfim, eu vi que teve aqui um aumento bastante de ingressos, que a gente soube que deu um problema no link, então espero que todos tenham conseguido entrar. E agora esse link é o link dos próximos, então acho que não vai ter mais esse problema, porque o link não muda. Bom, aproveitar que agora a gente está com mais audiência, né? Receber todo mundo que entrou e dizer que a aula vai ficar gravada e vai ser disponibilizada. O Alexandre, que está aqui no suporte técnico da ESA, vai enviar novamente a aula gravada. Ele mandou uma mensagem dizendo isso, então quem entrou depois não precisa se preocupar. Hoje é uma aula introdutória e provavelmente até quinta-feira, tanto eu quanto a professora Daniela, a gente vai disponibilizar com acesso para vocês, que acho que vocês receberam também pelo e-mail, algum material que vai ficar lá no Classroom, de algumas jurisprudências, os slides, e alguns textos também que eu vou disponibilizar para vocês, além de uma atividade. Então, podem ficar tranquilos, a gente teve um problema técnico que está sendo solucionado, e depois vai ser tudo disponibilizado para vocês no Classroom, tá bom? Bom, eu vou pedir então, como a professora Daniela havia dito, eu vou retomar aqui de uma forma introdutória e aproveitar tudo que ela disse de forma brilhante sobre a arbitragem no âmbito empresarial, falar um pouquinho como que isso se aplicou no histórico da arbitragem trabalhista, porque grande verdade né, o curso aqui é proposto à luz do sistema multiportas, e quando eu falo do sistema multiportas, indubitavelmente a arbitragem é o método, dentre as soluções extrajudiciais, que está mais sedimentada no Brasil. O professor Hermes Marcelo Huck gosta de dizer, né, que a arbitragem é o mais novo velho instituto brasileiro. Ele está totalmente consolidado, tanto nas arbitragens ditas internas, domésticas, quanto nas internacionais, como bem a professora Daniela ponderou. Mas, como a mim coube dizer aqui sobre a arbitragem trabalhista, o que eu tenho para dizer é que na arbitragem trabalhista as coisas caminharam de forma diferente, né? Tanto é que a gente não tem a previsibilidade na lei de arbitragem, e eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho do histórico da arbitragem trabalhista, que no Brasil se reflete muito na prática
e numa prática, durante muito tempo, eu costumo dizer, colocada ali debaixo do tapete, muitas pessoas tinham medo de dizer da arbitragem trabalhista. Isso mudou consideravelmente após a reforma e após a inserção do 507A na CLT, que, para quem trabalha com arbitragem trabalhista, eu costumo dizer que nem nos nossos melhores sonhos eu esperava que a arbitragem trabalhista fosse ser inserida no diploma jurídico trabalhista, na CLT. Eu tinha uma expectativa em 2015, como bem a professora Daniela disse, que houvesse a previsibilidade para altos cargos de confiança na própria lei de arbitragem, o que foi prontamente vetado. Então, quando em 2015 houve esse veto na lei de arbitragem, eu pensei que nós não teríamos nenhuma previsibilidade. Então, eu vou contar aqui para vocês, em poucas linhas, um pouquinho do nosso histórico da arbitragem trabalhista, como eu disse, muito amparado, muito mais da prática do que na teoria. Vou pedir aqui para a professora Daniela projetar para mim, por favor. Não está projetando, não sei se vocês estão visualizando. Não apresentou? Não, peraí, deixa eu colocar de novo. Não. Peraí. O Alexandre também nos disse aqui, o Alexandre é quem está no suporte técnico, que a partir da próxima aula ele vai nos explicar aqui melhor como que a gente consegue projetar, né, sem sair totalmente aqui da sala. Então, a gente fica meio num voo. Vocês estão vendo, Marilza? Engraçado. Sim, estou vendo, sim. Estamos vendo, sim. Engraçado que para mim não está visualizando. Aqui o doutor Mário está assim, viu? Tudo bem, doutor Mário Sérgio? Como é que vai? Olha, minha honra ter você como professor. A alegria é minha. Minha honra é ter o senhor aqui na aula. Muito obrigada. Mas está aparecendo, querida. Está aparecendo? Claro aqui. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Não está projetando para mim, Dani. Vê se está aparecendo os 3 pontinhos na tela, professor. É que assim, tem que entrar no... Tá vendo as outras pessoas? Porque tá junto com as outras pessoas, fica aqui em cima o PowerPoint. Tá junto da tela ali de visualização. Será que é o formato de visualização? Eu não estou conseguindo. Não, agora eu parei, eu vou colocar de novo. Vamos Tá. ver agora se vai. Senão eu posso projetar também e vou colocando, e vou eu mesma visualizando. Coloca, ó, Daniela Gabay está apresentando, aparece isso para mim, mas não aparece o... Eu vou tentar projetar para mim mesma, Dani, pode deixar. Tem certeza que não está aparecendo? Deixa eu ver. Não. Eu só olho vocês, mas não está projetando para mim. Tudo bem, eu mesma vou projetar para mim. Espera lá. Souza Marilza, @aí. Só digam para mim se está aparecendo. Está aparecendo. Sim, está aparecendo. Então, perfeito, eu vou pegar daqui. Está aparecendo bem, querida. Perfeito. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a introdução e o histórico da arbitragem trabalhista, trazendo um pouco da retrospectiva e, principalmente, dos entraves da utilização da arbitragem trabalhista no Brasil. Se lá no começo, quando ainda da discussão da constitucionalidade da arbitragem no âmbito empresarial, né, comercial, se teve medidas que a gente chama de medidas anti-arbitralistas, né, que causaram um entrave, a discussão da constitucionalidade ou não da lei de arbitragem, o mesmo, devo dizer, persistiu um pouquinho mais quando se fala no âmbito da arbitragem trabalhista. Então, falando um pouquinho
sobre a arbitragem trabalhista, o que o presente curso vai trazer aqui para vocês nos próximos encontros é entender o porquê que a arbitragem trabalhista ainda tem um quê ainda, né, de questão controvertida e divergente na doutrina e na jurisprudência pátria, e demonstrar para vocês que, não obstante, para quem atua na área, né, e eu estou vendo aqui, e estou muito contente com a participação de várias caras conhecidas, né, nomes conhecidos que atuam na arbitragem trabalhista, verdade é que a gente não ficou esperando a inserção do artigo 507A em 2017. A arbitragem trabalhista, ela acontece como uma prática, e, na verdade, o artigo 507A, ao meu ver, positivou uma prática que já acontecia no Brasil com a reforma trabalhista em 2017. Então, um dos objetivos do curso, eu entendo, é trazer para vocês esse histórico e demonstrar que a gente efetivamente já pratica a arbitragem trabalhista no Brasil antes da reforma trabalhista. É claro que com a reforma trabalhista e a inserção do 507A, a gente vai analisar um pouquinho disso também. O que mudou, na verdade, é que hoje muitas instituições arbitrais, quando vocês entram lá no site e vão em regulamentos de arbitragem, vocês encontram regulamentos de arbitragem, por exemplo, os regulamentos que a gente chama da arbitragem comum ou ordinária, a arbitragem civil, empresarial, e ao lado vocês já encontram regulamentos específicos da arbitragem trabalhista, como é o caso de instituições como a CAMES, a AmCham e a CAN-CCBC, tá bom? Trazendo um pouquinho sobre as reflexões iniciais e buscando aqui mostrar, como bem a Daniela disse, né? A Daniela, na exposição dela, falou que, na maioria das vezes, a arbitragem empresarial, ela nasce da cláusula compromissória, porque, via de regra, quando as partes não estão em disputa e estão naquela parte de elaboração contratual, elas conseguem ali delinear uma cláusula compromissória. O mesmo não acontece, por exemplo, na arbitragem trabalhista. Estou para dizer que, óbvio, né, com 507A, com a reforma pós-2017, eu, na minha prática, tenho observado que, basicamente, 30% das demandas em que eu acabo atuando são oriundas do quê? De cláusula compromissória. No mais, 70% ou antes de 2017, o que eu tenho é uma prevalência total do compromisso arbitral. Por quê? Porque a arbitragem trabalhista, ela é utilizada quando? Quando do término do pacto laboral. Ou seja, né, quando eu tenho o término do contrato de trabalho. Dessa forma, a opção de convenção arbitral que eu tenho válida antes de 2017, quando eu estou abaixo né, dos 2 pisos lá da Previdência Social, eu tenho só o compromisso arbitral. E, nesse sentido, a reflexão inicial que eu trago é a questão da importância mesmo do trabalho ou do momento em que você se vê sem o trabalho. E eu acho que aí está uma das belezas da arbitragem trabalhista, que é lidar de uma forma diferente, multidisciplinar. Não obstante, muitas das características que são utilizadas e são predominantes de um meio heterocompositivo, como o processo judicial, a arbitragem tem muitas dessas características, como bem a professora Daniela apontou, mas na arbitragem trabalhista, eu estou para dizer que essas características, como uma visão adversarial, ela é um pouco contemporizada, e faz com que esse momento, que já é um momento tão difícil, que é quando uma pessoa perde o trabalho, quando ela é dispensada, esse momento seja feito de uma forma mais atenuada, né? Porque a grande verdade é, quando se fala em questões trabalhistas, numa disputa trabalhista, num conflito trabalhista, ele tem todas as questões específicas da questão da indisponibilidade, da questão da irrenunciabilidade dos direitos. Eu tenho também uma questão que eu chamo uma questão que eu posso chamar de questão extra-direito ou multidisciplinar, que é a questão psicológica e de identificação da pessoa com o seu trabalho. E isso, a arbitragem trabalhista, ela funciona muito mais
como um design de sistema de disputas, ou seja, é um procedimento, como bem a professora Daniela trouxe ali, que eu tenho uma maleabilidade, eu consigo customizar para aquele momento, do que, por exemplo, um processo judicial, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, atualmente uma pessoa sem trabalho, uma pessoa deslocada no mundo, e muito do que a arbitragem trabalhista tenta aplacar é a questão do problema de perdimento e de despertencimento do mundo quando uma pessoa perde o seu trabalho, né? Que é a identificação da pessoa com o seu trabalho. Como eu me apresento para a sociedade e da importância do momento da dispensa e sua repercussão a posteriori na vida do trabalhador. Então, nessa aula introdutória, eu trouxe aqui alguns pontos, então, de por que será que a arbitragem trabalhista é a prima mais relegada, né? Sendo que a arbitragem internacional justificou o volume de arbitragens internacionais no Brasil, justificou inclusive a vinda da CCI em 2016 para o território brasileiro. Nós sempre, basta ver aqui os números que a professora Daniela trouxe pelo SEBAR, o quanto de arbitragem comercial a gente gira no país dioturnamente. Então, a gente precisa entender o porquê que será que a arbitragem trabalhista não teve tanto sucesso quanto as demais arbitragens. Então, a primeira questão é, né, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma visão ocidental de justiça, em que preponderantemente se tem como via de resolução de conflitos o processo judicial, o que não difere na questão trabalhista. Pós-resolução 2010, pós-resolução 125 de 2010, em que eu tenho a implementação do sistema multiportas no Brasil, e eu tenho toda uma miríade de possibilidades de resoluções consensuais, adversariais, judiciais, extrajudiciais, a gente não pode fechar os olhos de que o processo judicial no Brasil ainda é a via principal de resolução de disputas. E quando eu trago isso para o direito do trabalho, eu tenho ainda algumas questões que são asseveradas, como, por exemplo, o que a gente chama aí de modelos massificados de resolução de litígios. Para quem atua, e eu sei que grande parte da audiência deve vir aí da militância do âmbito do direito do trabalho, então militam bastante na justiça especializada do trabalho, a gente sabe que um dos grandes anseios é acabar basicamente com essa questão dos reclamantes contumazes, por exemplo, no na justiça especializada trabalhista. Então, eu sempre tive uma prevalência na justiça do trabalho ou nos conflitos trabalhistas de se resolver o meu conflito no Poder Judiciário. Mas, quando lá da elaboração do projeto da lei de arbitragem, como bem a Daniela trouxe aqui alguns inputs, como, por exemplo, da questão da constitucionalidade da lei, o professor Carlos Alberto Carmona, que é um dos autores da lei, colocou lá que, via de regra, as causas trabalhistas também são, em princípio, arbitráveis, não havendo necessidade de procurar na lei qualquer menção específica ao direito do trabalho, para que o mecanismo de solução de controvérsia seja aplicável também nas questões laborais. Importante dizer que, quando da votação da lei de arbitragem, o professor Otávio Magano, que era um juslaboralista, ele foi favorável e ele até sugeriu para o professor Carlos Alberto Carmona que a questão da inserção da arbitragem para conflitos individuais trabalhistas fosse inserido na própria lei de arbitragem, lá em 96. Mas nem preciso dizer, né, se já era uma questão constitucional na época, que teve todos esses debates de afastamento, por exemplo, da jurisdição estatal, colocar um artigo, um parágrafo que fosse na previsão da possibilidade da arbitragem para conflitos individuais trabalhistas, iria provavelmente obstar
a própria promulgação da lei de arbitragem. Então, nesse sentido, preferiu-se deixar de fora a questão dos conflitos individuais trabalhistas. Depois, eu tenho aqui um pouco do que eu trago, que eu coloquei bem dessa forma mesmo, como preconceito e os entraves ainda existentes para a arbitragem trabalhista no Brasil. Não obstante, se tem aí um preconceito da arbitragem trabalhista no Brasil, e eu trouxe aqui alguns pontos que podem dar ensejo a esse preconceito, e eu não sei a idade ou quanto das pessoas que estão aqui acompanharam esse iter da arbitragem trabalhista, que modificou bastante nos últimos tempos, mas verdade é que a Justiça do Trabalho e a própria legislação trabalhista, historicamente, se demonstra favorável e incentivadora às conciliações e às mediações, né? Tanto é que a Justiça Especializada Trabalhista, sem dúvida, é onde se realiza o maior número de acordos. Inúmeros são os conflitos trabalhistas que nem sequer chegam às portas do Poder Judiciário, que podem ser pacificados, por exemplo, no âmbito dos sindicatos, e aí é uma questão que tem que ser trazida aqui, já nessa retrospectiva histórica, muito da pecha e do combate e do entrave da utilização da arbitragem trabalhista no Brasil, teve o papel forte dos sindicatos que não entendiam a função da arbitragem trabalhista, né? Os sindicatos patronais, os sindicatos dos empregados, num primeiro momento, quando da aplicação da arbitragem trabalhista, entendeu que a arbitragem trabalhista, de uma certa forma, roubava sua função, porque entendia que a arbitragem trabalhista tinha por objetivo fazer a mera homologação de rescisões trabalhistas. E a arbitragem trabalhista, seja ela para pessoas que ganhem menos de 2 vezes o teto da Previdência, ou seja, para altos executivos, altos cargos, não se serve a isso, né? O papel do sindicato é um papel administrativo, e a arbitragem, não obstante seja extrajudicial, ela tem um outro papel. Mas, num primeiro momento, quando eu digo assim, no primeiro momento, nos primeiros 10 anos aí de vigor da lei de arbitragem, houve muito essa confusão, tá bom? Então, o que eu trago aqui são algumas hipóteses do que pode ter causado aí esse aspecto controvertido do tema da arbitragem trabalhista, né? Na pós-constitucionalidade da lei de arbitragem, que, como bem a Daniela trouxe aqui, 2002, mais ou menos, houve no Brasil, e aí a gente precisa contar essa triste história, né, do desvirtuamento do Instituto da Arbitragem como um todo, mas que, de uma certa forma, resvalou muito mais na arbitragem trabalhista, que é o que eu digo aqui da proliferação de pseudo-câmaras de arbitragem em todo o território nacional, criadas com o propósito de atuarem como verdadeiros órgãos homologadores de rescisão de contrato de trabalho. Então, aqui está muito do que o sindicato combatia a utilização da arbitragem vivamente, com cartazes em suas sedes, aconselhando as pessoas a não participarem de arbitragens trabalhistas, porque essas câmaras de arbitragem, que eu coloco aí de pseudo-câmaras, basicamente, elas funcionavam como instituições prontas a lesionar os direitos dos empregados por meio de fraude, simulação, coação, entre outros. Até vou colocar aqui para você que, na época, e vocês podem fazer uns estudos, colocarem no Google, é interessante que vai mostrar algumas imagens para vocês, eu não posso colocar aqui, né, mas vocês podem fazer essa busca ativa. Essas pseudocâmaras, na verdade, elas utilizavam de símbolos nacionais ou símbolos alusivos ao Poder Judiciário, como bandeira nacional, brasão da Justiça, montavam as dependências físicas dessas salas como se fossem verdadeira sala da Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário. Utilizavam-se de designações e nomenclaturas, eu coloquei aqui, ó, 8ª Câmara Arbitral de Julgamento de Direito Privado do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Tribunal Superior Arbitral,
tudo com a clara intenção de enganar o trabalhador. E aí, por óbvio, quando eu falo num contexto de hipossuficiência do trabalhador, em que ele se chegava numa instituição dessa, entrava ali para falar, para resolver a questão do término do seu contrato de trabalho, basicamente ele achava que ele estava na Justiça do Trabalho, né? E o pior ainda, essas instituições arbitrais, essas pseudocâmaras, propagavam em alto bom som o impedimento do trabalhador de recorrer ou socorrer-se da prestação jurisdicional, caso assim entendesse, como se o direito sagrado e constitucional, esculpido no artigo 5º, inciso 34, alineado à Carta Magna, não existisse. Então, nessa primeira década, né, de sedimentação do Instituto da Arbitragem como um todo no país, grande verdade é que muito do que a arbitragem trabalhista sofre até os dias atuais é por conta da atuação dessas pseudocâmaras que, devo dizer para vocês, o Ministério Público do Trabalho atuou fortemente e bastante. Muitas dessas câmaras, elas não existem mais, elas foram fechadas, sofreram e tiveram que assinar termo de ajustes de conduta, só que essa pecha acabou que fica até os dias atuais, dependendo do ambiente em que a gente entra e atua, de que a arbitragem trabalhista ela serve para dar legalidade àquilo que é ilegal, né? Então, até coloquei aqui, ó, para vocês verem como é verdade, mais ou menos, ó, do Migalhas 2014, aqui uma pessoa que se passava por juiz arbitral, né? Já começa errado daí, né? Porque a gente não tem um juiz arbitral, o que a gente tem é o árbitro, né? Juiz, ou ele é juiz togado, ou ele é juiz de paz. Então, ó, o Tribunal de Justiça Arbitral do Mercosul era esse tipo de coisa que a gente se deparava. Eu estou um pouco perdida, é ruim sem colocar o chat, ninguém está perguntando nada, não quer falar nada, posso colocar de volta? Por hora no chat não tem perguntas. Tá dando para seguir bem? Tá dando sim. Dani, você quer tentar colocar de novo para mim? Eu fico muito perdida sem colocar. Claro, deixa eu colocar aqui. Vou ver se agora vai. Você tá vendo ou não? Não, não adianta. Eu ampliei aqui. Os demais estão vendo? Só para ver se... Porque de repente pode ser... Sim, estamos sim. Sim, tá perfeito. Deve ser alguma visualização sua. Tudo bem, eu vou... O velho sou eu que não entendo desse negócio. Pois é, não, mas você vê uma coisa dessa, doutor Mário Sérgio, eu não entendo o que acontece. Eu vou colocar aqui de novo no meu... Tenta, não é a tua visualização no... Deixa eu tirar. A visualização aqui no Meets. Você consegue ver os quadradinhos nossos e o chat, é isso? Isso, só isso. Deveria aparecer logo em cima, não sei por quê. Eu vou voltar aqui pelo meu, sem problema nenhum. Bom, quando a gente fala da previsão da arbitragem trabalhista no ordenamento jurídico brasileiro, eu tenho primeiro a previsão constitucional da arbitragem para dissídios coletivos, né? Então, a previsão constitucional da arbitragem no artigo 114 da Constituição Federal. Então, lá no artigo 114, eu tenho que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar no âmbito de dissídios coletivos, ou seja, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. E
recentemente, eu tive aqui o parágrafo 2º revogado, que, ao meu ver, foi um retrocesso. Por quê? Porque eu ainda tinha a possibilidade, no âmbito de dissídios coletivos, de, recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições respeitadas às disposições convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho. Então, um dos embasamentos que era utilizado lá atrás, de que se dizia que não se poderia ter a arbitragem no âmbito de conflitos individuais de trabalho, era que se o constituinte, né, se o legislador constituinte quisesse que a arbitragem trabalhista individual fosse constitucional ou fosse legal dentro do nosso ordenamento, ele teria previsto lá em 1988. Então, essa era uma das discussões. Todavia, a outra discussão à época é o que a lei não proíbe, permite. Né? Então, se eu não tenho a previsão da proibição da arbitragem trabalhista no âmbito de conflitos individuais, o fato do legislador constituinte ter colocado a previsibilidade, né, para o âmbito coletivo, significa o quê? Que eu posso fazer, inclusive, uma interpretação extensiva. Se eu posso no âmbito coletivo, eu também o posso no âmbito individual. Mas essa era uma das discussões em retrospectiva histórica de que muitos entendiam da não possibilidade da arbitragem trabalhista no âmbito individual. Evelyn, a Ellen levantou a mão e a gente não está vendo a tua apresentação. Você colocou? Isso, Daniela. Não, Evelyn, era só para avisar que não está sendo apresentado o slide para a gente. Oh, meu Deus. E estava, né, antes? Estava. Eu acho que compartilha novamente. Vou compartilhar. Se você quiser também, como agora Foi? Não foi, faltam 3. Agora foi. Tá mostrando? Tá mostrando, agora tá. Só coloca Todo mundo? Pronto, agora sim. Tá perfeito. Então, vamos lá. A segunda questão da discussão da proibição ou da impossibilidade da utilização da arbitragem trabalhista para direitos individuais vinha muito da questão da disponibilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Então, muito se dizia que, bom, eu não posso ter o meu contrato de trabalho rescindido, ou eu não posso discutir as minhas verbas rescisórias no âmbito de uma arbitragem trabalhista, porque, via de regra, os meus direitos são indisponíveis. E aqui eu vou tomar cuidado, porque eu sei que, de novo, a audiência deve estar cheia de pessoas que atuam, né, e trabalham bastante na parte trabalhista, mas a primeira questão que a gente tem que entender é que a gente não pode confundir direitos patrimoniais indisponíveis com direitos trabalhistas irrenunciáveis. Verdade é que se os direitos trabalhistas fossem totalmente indisponíveis, algo de errado deve acontecer na própria Justiça do Trabalho, né? Por quê? Porque eu tenho a transação de direitos trabalhistas no âmbito judicial, né, na Justiça do Trabalho. Eu tenho a transação dos meus direitos patrimoniais advindos do meu contrato, do meu pacto laboral, por exemplo, nos sejusques, que estão sendo amplamente implantados na Justiça do Trabalho também. Então, o que eu tenho é que os direitos patrimoniais indisponíveis diferem de direitos irrenunciáveis, quando eu tenho que direitos indisponíveis são normas direcionadas às partes e não exatamente normas de ordem pública absoluta. E aqui eu faço uma pausa para dizer de novo da pecha que até hoje se caminha e acompanha a arbitragem trabalhista.
não podemos fechar os olhos. Aqui coloquei a Jordane, que está aqui assistindo do livro dela, retirei aqui para colocar. Muito do que se acontecia no passado, nessas pseudocâmaras, era basicamente lesar o trabalhador. Então, sob essa questão de indisponibilidade ou disponibilidade, a arbitragem trabalhista, em muitas dessas câmaras, atuavam como verdadeiros órgãos homologadores de atrocidades, ilegalidades, para não dizer outra coisa. Então, assim, basicamente o que acontecia era, o termo de rescisão do contrato de trabalho do trabalhador era R$10.000, revestido de confidencialidade e de todo aquele cerimonial que era um engodo e que a pessoa não sabia onde se encontrava, fazia-se o pagamento de R$5.000, às vezes em 20 parcelas. Então, assim, eu entendo muito da pecha e do temor e do que aconteceu com a arbitragem trabalhista nessa primeira década, mas que isso vem sendo superado paulativamente, muito pelo conhecimento dos trabalhadores, do conhecimento dos advogados que atuam nessa área, com a forte atuação do Ministério Público do Trabalho, que fechou essas pseudocâmaras, tá bom? Então, não há lei que atribua expressa ou implicitamente a indisponibilidade dos direitos trabalhistas de uma forma geral. O que existe de verdade são normas que se enquadrariam nessa particularidade e que tratam de determinadas situações, que essas sim são o quê? São os direitos irrenunciáveis, como registro no contrato de trabalho, na carteira, questão do salário mínimo, jornada legal, repouso, dentre elas, tá bom? Eu vou voltar aqui para fazer... Voltei? A Mari pergunta assim, estou vendo alguns questionamentos aqui, desculpa, eu fiquei me perdi um pouco aqui o contato com vocês, deixa eu colocar. A Mari Lima pergunta, tem algum modelo de contrato de trabalho com cláusula de arbitragem para nos apresentar a título de curiosidade, se na prática são utilizadas as cláusulas modelos das câmaras? Eu vou trazer, provavelmente na última aula que eu separei, que vai ser uma aula... bem prática, de modelos, de inserção de cláusula. Na verdade, Mari, o que eu tenho notado na minha atuação e as cláusulas que eu tenho tido contato, tá? Elas não são as cláusulas tipo, que eu acho que é isso que você quer dizer, né? As cláusulas que, via de regra, são inseridas nos contratos de trabalho, e essas cláusulas, né, de acordo com 507A, para que elas possam ser válidas, é só para aquela pessoa que ganha 2 vezes o teto da Previdência Social, então, basicamente 14.000 e alguma coisa, via de regra, elas não são as cláusulas tipo, não, que estão lá para você colocar e que você pode retirar dos sites das instituições de arbitragem. Geralmente, os advogados que atuam nessa área desenham mesmo, e tecnicamente é assim que a gente fala, cláusulas específicas, seja para homologação do conteúdo do distrato, lembrando que muitas das vezes, para esses casos específicos, o que vai se discutir não são verbas rescisórias. As verbas rescisórias, elas são pagas à vista, já está tudo certinho. Para esses casos de inserção de cláusula compromissória, geralmente o que vai se discutir são outras questões, são obrigações de fazer, quarentena, questão de bônus, outros valores, via de regra, tá bom? Evelyn, se eu puder até colocar sobre isso, né, porque eu acho que essa questão da cláusula é um tema também que, mesmo para as arbitragens comerciais, é um tema super importante, né, e essa questão que você colocou de o modelo não servir para tudo, né, de precisar customizar e tudo mais. Eu vi que a AmCham tem uma cláusula modelo, uma cláusula padrão, vou até colocar aqui, mas eu não sei se vai ficar, talvez seja melhor colocar o link, porque aqui eu colando, ela dá uma desvirtuada, mas tem um modelo de cláusula, mas eu super concordo com você, assim, a base para pensar, eu coloquei aqui o link, é a base para pensar uma adaptação ali no caso concreto, né? Mas o que eu ia colocar, até também para te ouvir um pouco, pensar boas práticas
do procedimento, né, de arbitragem trabalhista. O que eu vejo, assim, das câmaras que têm um regulamento próprio, eu acho super interessante, é que são procedimentos mais expeditos, né, e então, normalmente, numa arbitragem comercial, o requerimento de arbitragem, a resposta, são documentos muito sucintos, e aí, depois do termo de arbitragem, é que você traz todas as alegações, e aí, efetivamente, a fase postulatória tem início. Enquanto que eu vejo das práticas, né, dos regulamentos de arbitragem trabalhista, o requerimento já vir com as alegações, já vir com provas documentais, então toda essa questão de tornar mais expedito, né, já a primeira reunião inaugural com os árbitros já ser uma reunião ali para já tratar das provas, especificação de provas, esse espaço conciliatório, né, também, que é muito importante na Justiça do Trabalho, isso é muito valorizado nos regulamentos também. Então, eu queria te ouvir um pouco dessas especificidades, né, do procedimento arbitral. Eu sei que você vai tratar ao longo do curso, mas... Não, mas é muito bom, porque, na verdade, primeiro eu só vou falar que a Aldair Kamata está falando se a gente vai compartilhar a apresentação, a gente vai, tá, Aldair? Alexandre, que está aqui, a gente vai fazer um classroom e vai colocar todo o material, e eu acho que, assim, a gente precisa dividir aqui o procedimento de arbitragem em duas grandes áreas. Eu costumo dividir no que eu chamo aí de downsizing ou chão de fábrica. Então, são as arbitragens que acontecem e, via de regra, por compromisso arbitral. Então, vamos pegar aqui o contexto de pandemia, em que muitas empresas tiveram que fazer aí uma diminuição no seu quadro de funcionários e, invariavelmente, por vezes, não tinha o provisionamento para efetuar o pagamento de todas essas rescisões e viram na arbitragem trabalhista uma possibilidade de honrar o seu compromisso com os funcionários, que às vezes eram funcionários de longa data, por meio de um parcelamento, sem ter que forçar esses funcionários, por exemplo, a entrarem na Justiça do Trabalho, sabendo que a gente sabe que é uma lide simulada. É uma casadinha. Então, são empresas que, imbuídas de boa-fé, procuraram, por exemplo, a arbitragem para fazer essa dispensa. Essa é uma possibilidade que a gente vai tratar. A outra possibilidade é essa que você trouxe, Daniela, que é efetivamente uma pessoa física, invariavelmente um alto executivo, e aí eu trago, já que muito desse curso vai ser o que acontece na prática. Quando o 507A coloca lá, né, 2 vezes o teto da remuneração, ou seja, mais ou menos R$ 14.200, ao cabo, por uma arbitragem trabalhista e para questões de custas arbitrais, ele não é considerado um alto executivo. Eu percebo que a arbitragem para altos executivos nos moldes do 507A, nesse modelo mais expedito, inclusive em que o termo de requerimento, muitas das vezes, Daniela, é feita a 4 mãos. O teor ali já vem basicamente construído, ou seja, negociado, muitas das vezes até mediado pelos 2 advogados. E eles vão utilizar a arbitragem muito mais para dar executoriedade em algumas questões daquele acordo. Mas, geralmente, a remuneração dessa pessoa e que justifica, por exemplo, as custas, uma arbitragem com termo de requerimento, com requerimento de arbitragem, com termo de arbitragem, até com ordens procedimentais, é a partir mais ou menos de 30, 40 mil reais a remuneração da pessoa. E na maioria das vezes, né, eu venho da prática do direito internacional, são altos cargos de multinacionais, então, via de regra, ele é um expatriado, né, ele vai receber e se vai fazer por arbitragem, porque ele tem alguma remessa que ele vai receber em outra moeda, por exemplo, ele vai ser alocado em um outro país, em uma outra operação da empresa. Mas isso é basicamente 2% dos trabalhadores no Brasil, né? A gente tem que falar a realidade para vocês. Mas que cada vez mais, por conta da globalização, no movimento pós-pandemia, em que muitos dos expatriados que estavam aqui em operação no Brasil, a operação fechou e eles tiveram que voltar para a matriz, então se teve bastante arbitragem trabalhista nesse sentido. Eu vi que o doutor Mário Sérgio levantou a mão. Eu só queria uma pergunta, querida. Como está tendo alguma arbitragem? Está tendo arbitragem em relação ao direito coletivo? Quando não chega antes da. Isso é uma dúvida, porque você sabe, é minha área.
para esclarecer, né? Porque eu estou entrando agora, né? Você sabe, né? Só para ter essa... Acho que a professora Daniela está trabalhando bastante com arbitragens no âmbito coletivo, mas o senhor quer saber arbitragem no âmbito coletivo ou a arbitragem em dissídios coletivos? Não, em dissídios coletivos. Eu estou entrando agora, é a área do gás, por exemplo, dos sindicais, que eu negocio com 400 sindicatos, porque o sindicato do gás é nacional, né? Então, eu sento com 395 sindicatos ao mesmo tempo. Então, eu queria saber se há se está havendo essa arbitragem, ou se isso é uma colocação do Maduro, porque eu sei que você é expert nisso, querida. Você sabe que eu confio, você faz tudo que eu te mando, você é perfeita. Não, se eu posso colocar uma arbitragem numa discussão dessa, ó, porque assim, a gente entra com dissídio, eu estou com dissídio de 2010 até agora discutindo com alguns sindicatos. Então, é isso que eu queria ter uma ideia. Doutor Mário Sérgio, quando eu falo de... E aí, assim, são essas questões mais... A gente vai finalizar daqui a pouco, na próxima aula a gente vai trazer mais aspectos técnicos, eu vou falar da indisponibilidade, vou trazer aqui alguns documentos, porque eu sei que é muita curiosidade das pessoas é entenderem um pouquinho desses documentos, como que é o termo de requerimento de arbitragem e tudo mais. O que eu tenho notado, doutor Mário Sérgio, é que, assim, a arbitragem, ela, no âmbito do sindicato, de dissídio coletivo, ela funciona muito bem, por exemplo, para distribuição de PLR, quando se coloca na própria convenção coletiva, tem se utilizado bastante. Aquele termo de quitação anual também das rescisões tem sido feito bastante em questões de sindicato, desde que haja a previsibilidade na convenção coletiva também. Agora, nesse âmbito que o senhor fala, assim, eu acho que não está acontecendo muito, tanto que teve a revogação aí do parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição Federal. Mas já ajudou bastante, você vai ter serviço, viu? Tomara! Vamos começar, não, porque essa parte realmente de colocar na convenção, para mim, PLR é um problema muito sério, para mim é ótimo, porque você imagina, eu negocio com o Brasil inteiro, com 400 sindicatos, eu fecho com 200, e 100 fica numa briga, e de repente você coloca nas convenções essa cláusula, facilita muito mais rápido em relação à PLR. Aí você colocou, você vai ter trabalho, velho, se prepara. Vou passar aqui para a professora Daniela, a Odair Camata. Eu não sei se é o Odair, porque Odair eu sei que pode ser o Odair ou a Odair. Se você quiser me corrigir aqui, tá bom? Ele ou ela perguntam: existem questões corporativistas que podem atrapalhar o avanço da arbitragem? Tá vendo? Obrigado, Odair. Quando você pergunta aqui atrapalhar o avanço da arbitragem, é atrapalhar o avanço da arbitragem enquanto instituto geral no Brasil, então, assim, tanto no âmbito de arbitragens nacionais, internacionais, ou no âmbito da arbitragem trabalhista. Como instituto. Posso passar para você, doutora Daniela, professora Daniela? Claro. E aí, só também entendendo, Adair, exatamente a sua preocupação por questões corporativistas, o que você exatamente quis colocar aqui? Uma questão de confiança no Instituto, só para entender, para também endereçar adequadamente o seu questionamento. Confiança, né? Assim, qualquer método privado, né? A base, de fato, é a confiança no Instituto, né? É o usuário entender que existem regras, existem garantias que vão ser observadas, que não, se não forem observadas, vão suscitar a invalidação de uma decisão que não observe. Então, a gente começa pelo devido processo legal, constitucional, como eu falei, de você ter um tribunal arbitral imparcial, de você ter um devido processo legal no procedimento, com contraditório, com ampla defesa, né, para que você legitime aquele resultado e gere uma confiança no processo também, né, de ser algo que seja célere, que seja flexível, né, e aí quando a gente tem uma relação mais assimétrica, como acontece na Justiça do Trabalho, também tem uma plena consciência de onde você está, que é uma jurisdição privada, do poder dessa autonomia da vontade. Então, tudo isso é muito importante para que funcione o Instituto, né, para que se gere essa confiança, saber que é uma instituição idônea,
conhecer o regulamento. A gente costuma falar, quando você vai para uma arbitragem institucional, você tem um kit institucional que gera essa confiança. Então, conhecer o regulamento, a tabela de custas, né, entender como funciona essa gestão e o poder que você tem, porque é um mecanismo privado, em que as partes têm autonomia da vontade para fazer suas escolhas no curso do procedimento, a começar pelo próprio tribunal arbitral, por quem vai decidir aquela disputa. Então, tudo isso é muito importante para que gere essa confiança, para que o sistema funcione. Tem mecanismos de controle? Sim, tem mecanismos de controle a posteriori, né? Inclusive, aí até já linko com uma pergunta anterior, de validade, anulação de sentença, né? Embora tenha sido uma pergunta aqui no âmbito trabalhista, Evelyn, não sei, 2000. Mas, assim, eu, na Fundação Getúlio Vargas, onde eu dou aula, a gente fez uma pesquisa, e essa pesquisa continua sendo feita pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem, de mapeamento de todas as ações judiciais sobre arbitragem. Porque, como eu falei, existem pontos de contato. Se você precisa de uma coercitividade, uma tutela de urgência, você precisa ir para o judiciário para ter uma medida de apoio, inclusive, em relação à arbitragem. Se você precisa invalidar uma sentença porque houve uma violação à garantia, você vai buscar no judiciário, você tem esse direito. E para que se funcione o mecanismo, esses mecanismos de controle têm que funcionar bem, né? Como a accountability também. E nessa pesquisa, eu lembro que, e acho que isso ainda hoje, mas assim, os casos de problemas em relação à validade da sentença eram muito reduzidos, né, numericamente, quantitativamente falando. Então, a gente mapeou na época, e hoje tem mais, 800 decisões no judiciário, mas aí não era trabalhista, falando mais da arbitragem comercial. E dessas 800 decisões, sei lá, 10% eram sobre a validade de sentença. Hoje, esse é um tema muito palpitante, é um tema que vem muito à tona, porque toda vez que uma sentença arbitral é invalidada também, a repercussão é grande, se entendeu por quê, a questão da imparcialidade dos árbitros, do dever de revelação, né? E aí entra nessa questão da confiança, né? É importante que as partes confiem no Instituto. Saibam que, né, vai ser não só um resultado adequado, mas um procedimento adequado, né? Então, isso tudo é muito importante, e eu acho que quem atua na área vive de reputação, né? Então, a confiança é essencial. Exatamente. A Érica colocou aqui, aí para trazer um pouco disso que a professora Daniela disse para o âmbito, né, da arbitragem trabalhista, ela falou que a gente passou aqui acho que 2000, né? Quais os principais motivos de questionamento junto ao Poder Judiciário sobre a validade e anulação da sentença arbitral trabalhista? Da arbitragem trabalhista, eu estou para dizer que, assim, não, a questão de nulidade ou não diz respeito à questão procedimental, ou da falta do contraditório, ou de a sentença foi proferida por quem não poderia ser árbitro, mas diz respeito à lesão, à fraude e simulação do que possa ter acontecido com aquele trabalhador. Então, aí está mais uma especificidade e uma diferença, por exemplo, do que acontece na arbitragem trabalhista para o que acontece, por exemplo, nas arbitragens nacionais, institucionais. Na arbitragem trabalhista, quando eu tenho questionamento da sentença arbitral, muitas das vezes é aquilo que eu falei, a rescisão do contrato de trabalho dá R$20 mil e se levou um crédito trabalhista para pagar na arbitragem de 10. Então, e aí a gente acaba, de novo, né, desmerecendo o Instituto e fazendo com que ele não prospere. Por quê? Porque a verdade é que o questionamento não é do veículo, não é procedimental, mas é uma questão de mérito que não foi devidamente feita como deveria em sede de arbitragem. E aí, mesmo eu trabalhando com arbitragem trabalhista, por óbvio, uma sentença dessa, ela tem que ser anulada, né? Por quê? Porque ela deu legalidade àquilo que é ilegal. Nós vamos analisar nas próximas aulas algumas jurisprudências que eu trouxe e selecionei, mas a verdade é que, como a sentença arbitral ela é um título executivo judicial, na maioria das vezes, o que acontece? Eu compenso aquele crédito que foi pago, mesmo que a menor, na sentença arbitral trabalhista, e aí você discute no âmbito do Poder Judiciário o crédito que está faltando, que pode ser um crédito que pode ser, por exemplo, objeto de prova, alguma coisa nesse sentido. Cada vez mais, o que eu tenho observado é que esse tipo de questionamento, ele vem caindo. Por quê? Isso acontecia muito na primeira década, porque eu tinha muito da atuação dessas câmaras que eu chamo de pseudocâmaras.
Hoje, muito da arbitragem trabalhista, seja de arbitragens que a gente pode chamar aí de arbitragens feitas por compromisso arbitral, mas oriundas da diminuição de quadro de funcionários ou para altos executivos, a arbitragem trabalhista ela é muito mais calcada na atuação do profissional, e isso eu também vejo que é uma diferença, do que da instituição em si. Nós temos poucas instituições, vou falar em São Paulo, né, que atuam com a arbitragem trabalhista, que tem lá o regulamento de arbitragem trabalhista. A arbitragem trabalhista ela é muito calcada no profissional que você vai atuar, que você vai chamar para desenhar o projeto para você, que você vai chamar para atuar na arbitragem para você, e que vai montar ali, de repente, o corpo de árbitros que vai ser indicados para aqueles casos, justamente por conta da responsabilidade. Devo dizer que a todo momento, quando você atua com a arbitragem trabalhista, você recebe aí muitas propostas que são propostas que vêm de empresas mesmo para você atuar de uma forma muito antiética, para não dizer outra coisa. E aí você tem que selecionar. O que você percebe é que tem uma autorregulação do mercado dos profissionais que se mantêm nessa área e que tem uma reputação de como atuam nessa área, e de profissionais que deixaram de atuar nessa área porque tiveram que assinar termo de ajuste de conduta, por exemplo. Não sei se era isso que você queria saber, Osmil. O Diego pergunta se é possível as partes, no curso do processo, estabelecer um negócio jurídico processual para instituir o procedimento arbitral. Acho que essa pergunta é mais para processualista aqui, mas sim, né? Eu posso celebrar um compromisso arbitral extrajudicial ou judicial, por exemplo, né? Professora, boa noite. Só voltando um pouco nessa questão do acordo, né? Quando você a pessoa tem direito a 20, faz um acordo por 10, né? Isso ser considerado uma simulação, até uma fraude, de repente, face do trabalhador, porque na justiça do trabalho, na atuação comum, a gente vê muito isso, né? Uma pessoa tem direito, não sei, a 30 mil reais, digamos, e fecha um acordo por 10, 5 às vezes, né? Acordo menores, que há essa negociação, e na própria justiça isso não é considerado simulação, mas num acordo, por exemplo, no meio de uma arbitragem, se você tem uma mediação dentro da arbitragem, mesmo que ele não tenha se iniciado assim, pode ser considerado uma simulação ou uma fraude? Então, eu vou responder como eu entendo e como eu atuo, né? Há uma diferença bem grande do que ser feito na Justiça do Trabalho, porque lá eu tenho o princípio da publicidade. Então, assim, é óbvio que a gente sabe que muitas das vezes, quando se tem uma conciliação, se entabula um acordo ali na frente do juiz, se abre mão de algumas verbas e tudo mais, mas eu tenho ali o princípio da publicidade, o que não acontece na arbitragem trabalhista, que na maioria das vezes é confidencial e pode dar ensejo a essa questão de estou dando uma conotação de legalidade a um ato que é ilegal, e aí isso pode ser o quê? Pode ser questionado na Justiça do Trabalho. Então, ao meu ver, muito das boas práticas na arbitragem trabalhista, inclusive vou colocar lá para vocês o manual do CONIMA, que fala sobre as boas práticas na arbitragem trabalhista, trazem um pouco desse... você tem que ser bem tradicional e bem restrito mesmo, né? Por quê? Porque senão, na verdade, além desse questionamento da pessoa não ter recebido aquilo que deveria receber, tem como se fosse uma participação do árbitro nisso, né? Do tipo, como que você sentenciou dessa forma? Por conta da confidencialidade. Por isso que também um dos cuidados que é colocado lá na prática, no Manual de Boas Práticas da Arbitragem Trabalhista do CONIMA,
não obstante o procedimento de arbitragem seja confidencial, na maioria das instituições, quando do ato, do procedimento, da audiência, se tem o cuidado de tudo ser gravado em sistema de áudio e vídeo, para demonstrar bem a imparcialidade, a transparência e a atuação do ato do árbitro, né? Porque senão pode dar a conotação de que foi o árbitro que obrigou, que mandou. E nesse sentido, não obstante a lei de arbitragem, né, fale que o árbitro é juiz de fato e de direito daquele procedimento de arbitragem, tem uma diferença, sim, de uma solução extrajudicial, confidencial, que vem de uma via privada, para uma outra que vem do Poder Judiciário, em que eu tenho essa vigilância, né? Eu tenho esse acesso, esse amplo acesso por conta da publicidade. Eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? A gente vai encerrar por hoje. Vou colocar para vocês, peço desculpas pelo... Jordane, por favor. Boa noite. Boa noite. Não posso sair desse encontro hoje sem parabenizar pela iniciativa, pelo tema, a exposição da Daniela, que foi perfeita, essa retrospectiva, né, que auxilia muito também no entendimento do caminho da arbitragem trabalhista. E a Evelyn, parabéns também por todas as colocações. E já que você mencionou, Evelyn, sobre o CONIMA, nós temos o Comitê de Arbitragem Trabalhista já há alguns anos, que tem justamente o objetivo de divulgar as boas práticas, sugestão de regulamento, código de ética, cartilha. E o CONIMA, embora não seja um órgão oficial, mas ele acompanha muito de perto o trabalho das câmaras, de todas as atividades que envolvem, na verdade, a mediação e a arbitragem. Nossa colega Sônia está participando aqui com a gente. E essa visão, né, do que aconteceu há tantos anos atrás, sobre as câmaras inidôneas, e sobre, infelizmente, né, alguns colegas que não usaram da arbitragem de forma conveniente, nós vemos que isso hoje tem cada dia evoluído melhor e para melhor. Então, fazer essa nota aqui de conhecimento para quem deseja também ter essas informações, esse material no site do CONIMA está disponível, né? E parabéns mais uma vez, porque esse tipo de evento é justamente o que auxilia na compreensão e na quebra de tantos mitos e tabus em relação à arbitragem trabalhista. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigada, Jordane, eu agradeço. A Sônia, né, também do CONIMA, agradeço a presença de vocês aqui do CONIMA, e passo a palavra para a Daniela para fazer o encerramento, e agradeço mais uma vez e falo da minha felicidade de participar aqui num curso específico de arbitragem trabalhista, que, como bem a Jordane disse, durante muito tempo, até esse espaço nos foi negado, né, no sentido de que era uma prática relegada, um pouco obscura, né, e que cada vez mais vem tendo contornos muito claros e que contribuiu muito para a evolução do Instituto e da utilização, né, no Brasil. Na próxima aula, eu vou trazer basicamente algumas jurisprudências para que a gente possa conversar um pouco e ver o quanto que a jurisprudência mudou bastante na questão de anulação de sentenças arbitrais, trabalhistas, e a gente vai discutir um pouco de jurisprudência e de teoria, tá bom? Mas para o final vai ser disponibilizado lá no Classroom, a gente vai colocar um material também de alguns textos sobre a arbitragem trabalhista, vai ser tudo disponibilizado lá no Classroom. Vou pedir para a professora Daniela fazer o encerramento. Obrigada, Evelyn. Bem, acho que vocês estão em maravilhosas mãos aqui nesse debate, mas assim, eu vejo, complementando um pouco também o que a Jordane falou, e a Evelyn também nessa perspectiva, né, de ter esse espaço para o debate da arbitragem trabalhista, assim, eu vejo
a gente vê algumas iniciativas, né, então, algumas escolas da magistratura, por exemplo, inserindo, né, na formação estudos sobre os mecanismos extrajudiciais, e aí especificamente também arbitragem e mediação. A gente vê aqui e ali, né, algum debate sobre isso, mas acho que a gente está num bom momento, né, de ir além da lei, né, e pensar nessas boas práticas, como vocês colocaram, que são muitas vezes até de soft law, né, então você pensar em cartilhas de boas práticas, você pensar em boas condutas, você pensar em exemplos práticos, no mapeamento da própria jurisprudência também, que reforça. Isso acho que só dá mais caldo e reforça essas interlocuções, né, da advocacia com o sistema de justiça e com, né, esse universo arbitral. Então, eu acho que esse momento é um momento muito chave, né, é uma reviravolta do que aconteceu lá para trás, né, desse estigma, dessa pecha. Acho que a gente está num momento muito diferente, e eu vejo aqui o curso como espaço de advocacy e de construção, né, então acho que isso é super relevante, acho que é um grupo muito qualificado, e sem dúvida ali com uma grande especialista também, que é a Evelyn, para auxiliar, né, nesse processo. E eu aqui também vou, ao máximo das vezes que puder, aqui acompanhar esses debates, estar com vocês também. Queria agradecer novamente a todos e todas.